Hey guys, e aí, tudo beleza com vocês? Meu nome é Rafael Medeiros. Primeiramente, sejam bem-vindos ao canal da English Specialist aqui no YouTube. O intuito de ter criado esse canal é para que a gente possa ter uma conversa maior, para que a gente possa ter uma interação maior sobre dois assuntos que serão os assuntos predominantes aqui do canal. A gente vai falar muito sobre o Canadá e muito sobre o IELTS. Por que essas coisas andam juntas? Porque para nós, brasileiros, ou para pessoas de outros países que querem se mudar para o Canadá, seja através de programas de imigração ou de estudo, o IELTS é um teste totalmente necessário. Ele é basicamente um pré-requisito. Então a gente vai falar tanto sobre o Canadá em si, sobre diferentes cidades, sobre o clima, sobre política, a gente vai falar sobre custo de vida, a gente vai falar sobre um monte de coisa relacionada ao Canadá pela vasta experiência que eu tenho lá e também vamos falar sobre o IELTS pela vasta experiência que eu tenho como professor de IELTS há alguns bons anos já. Primeiro vamos falar sobre a minha experiência no Canadá. Primeira vez que eu fui para o Canadá foi em 2006, naquela época eu tinha 18 anos, né, era um jovem garotinho, e eu fui para fazer um intercâmbio para estudar inglês. Eu passei 5 meses e meio lá. Eu cheguei em março e eu voltei em agosto. Inclusive, vocês estão vendo aí essa foto. Essa foto aí é uma foto minha lá logo no comecinho. Eu acho que é logo nas primeiras semanas. Eu acho que, sei lá, na segunda ou na terceira semana, eu estava num parque chamado Stanley Park. Um parque bem famoso lá de Vancouver. Naquela época, eu escolhi o Canadá por ser um país que era, digamos, era mais exótico para 2006. Né? Muitas pessoas não iam para o Canadá, muitas pessoas iam fazer high school nos Estados Unidos, elas iam estudar muito nos Estados Unidos e o Canadá era meio que a segunda opção de todo mundo. Como eu achava na época que os Estados Unidos era muito mainstream, né, e muita gente acabava indo para aquelas cidadezinhas pequenas, no Texas ou em algum tipo de estado assim, eu queria uma coisa diferente, né? E eu queria uma coisa muito parecida com o que é comum para mim, que mora aqui em Natal. Então eu queria uma coisa mais natureza, talvez mais praia. E Vancouver era uma cidade que me dava todas essas oportunidades de ter tudo isso de natureza. Vancouver tem muitas montanhas, tem muitos parques, tem muitas praias. Então eu escolhi o Canadá e em particular Vancouver por causa disso. Né? Então dessa primeira vez, em 2006, eu fui, passei 5 meses e meio, estudei inglês, saí do nível Lower Intermediate, que foi o que eu comecei lá, fui pro Advanced A, que era o primeiro nível do avançado lá, terminei e voltei para cá. Né? Assim que eu voltei para cá, eu comecei a fazer faculdade de Sistemas de Informação. Fiz alguns semestres ainda, eu acho que 1 ou 2, não gostei, né? Na verdade eu reprovei um bocado de matéria, porque matemática e computadores sempre foram muito difíceis para mim, e aí eu desisti. Né? Acabou que naquela época eu fui fazer um cursinho de inglês aqui em Natal, surgiu a oportunidade de virar monitor de aulas, uma professora meio que me pressionou, né, para virar monitor de aulas, e aí eu topei. Depois de alguns bons convites eu topei e aí eu virei professor. Isso foi em 2007. Então eu sou professor de inglês desde 2007, né? Estamos em 2020, então tem 13 anos aí como professor. Né? Depois, né, virei professor nessa escola, depois eu fui fazer faculdade de letras, me formei em letras português, inglês e literatura. Acabei me formando em 2010, 2011 eu comecei a fazer uma pós-graduação, né, para melhorar um pouco mais como professor, os conhecimentos e tudo mais, mas eu sempre tive aquela vontade de voltar para o Canadá. Né? Eu acho que assim, quando você sai do Brasil e você descobre que fora do Brasil existem milhares de coisas legais, às vezes até mais legais ou mais diferentes do que tem aqui, você meio que fica tão apaixonado que você fica com aquela vontade sempre de voltar, né? E eu fiquei com isso em 2006. Mas como eu só tinha 18 anos, não tinha faculdade, não tinha nada, não tinha como eu ficar por lá na época. Então eu tive que bolar outro plano. Meu plano foi, quando eu terminar a faculdade, eu venho fazer algum tipo de especialização aqui. E foi justamente isso. Eu fiz uma especialização aqui no Brasil, na verdade eu não concluí. No meio da especialização eu decidi fazer um mestrado
lá em Vancouver mesmo. Como era uma cidade que eu já conhecia, ficava muito mais fácil para mim. Já conhecia a cidade, eu já conhecia as universidades, porque na época que eu estava lá eu já tinha visitado algumas, né, eu já sabia andar, já sabia onde é que as coisas ficavam, eu tinha alguns conhecidos, porque na época eu fiquei numa casa de família, então era relativamente fácil para mim voltar para lá, e foi isso que eu fiz. Em 2011, eu fiz o TOEFL, né? Ah, Rafael, mas você fez o TOEFL? Como assim? Agora você dá aula de IELTS? É porque naquela época não tinha IELTS aqui em Natal, né? Só tinha TOEFL. Então eu tive que fazer o TOEFL. Fiz o TOEFL em 2011, consegui a nota que eu precisava para entrar no mestrado. Em janeiro de 2012 eu fiz a minha aplicação, né? Eu apliquei para o mestrado e aí fiz todas as etapas que tinha que fazer, entrevista, prova, tudo mais, fui aprovado em tudo. E em julho, em 27 de julho de 2012, eu me mudei para lá de novo para fazer um mestrado em Teaching English as a Second or Foreign Language na Simon Fraser University, ou SFU, lá em Vancouver. Eu fiquei lá durante 1 ano e meio, eu cheguei em julho, né, como eu mencionei, e eu fiquei lá até dezembro de 2013, que foi quando o curso acabou, e eu retornei para o Brasil, né? Voltei para o Brasil, abri minha escola, que é a English Specialist, em 2014. A gente abriu entre fevereiro e março. Nessa época eu comecei a dar aula particular, o nosso foco na escola é em aulas individuais personalizadas, e eu comecei a perceber que naquela época existia muita gente querendo ir para o Canadá. E eu fiquei, mas por que está tanta gente querendo ir para o Canadá agora? Na verdade, porque em 2015 foi quando o Express Entry, que é um dos maiores programas federais do governo, foi lançado. Então facilitou muito a vida de quem queria emigrar. Com isso, eu comecei a meio que mudar o meu foco e comecei a focar mais em IELTS, porque, afinal, para ir você precisa fazer um IELTS. Você precisa ter algum teste de proficiência e o Canadá aceita mais o IELTS, tanto nos processos de college, university, quanto nos processos imigratórios. Na verdade, a minha experiência com o IELTS vem de um pouco antes. Em 2013, lá pelo segundo semestre de 2013, já no meu finalzinho, lá no meu último semestre na universidade, eu arrumei um emprego numa escola e essa escola era especializada em IELTS. O dono da escola era um chinês, na verdade a escola está lá ainda, e eles davam aula de IELTS para vários chineses ou para várias pessoas que estavam lá que queriam fazer o IELTS para emigrar ou para entrar em um college, alguma coisa do tipo. Fui contratado e nessa escola eu passei a especializar somente em IELTS. Quando eu voltei aqui para o Brasil, não tinha essa necessidade tão grande porque as pessoas não faziam IELTS ainda por causa do Canadá, mas logo ali no final de 2014, no final de 2015, essa necessidade surgiu, na verdade no começo de 2015, essa necessidade surgiu e aí foi onde eu disse, eu tenho experiência com isso, eu aprendi a dar aula de IELTS lá no Canadá, eu já venho fazendo isso há algum tempo, então eu vou especializar nisso. Então a English Specialist hoje em dia ela tem 6 anos de existência, e nesses 6 anos nós temos focado bastante na questão do IELTS e do Canadá. Eu não tenho agência, eu não tenho nenhum tipo de certificação, pelo menos por enquanto, para ajudar as pessoas a irem para o Canadá, ou não ofereço nenhum tipo de consultoria, mas como eu tenho uma vasta experiência com isso, eu sempre tento ajudar os alunos que a gente tem na escola, as pessoas que me perguntam as coisas. Então o intuito desse canal é basicamente isso. Nós lançaremos vídeos toda semana para falar tanto sobre o Canadá, como eu falei, diferentes aspectos do Canadá, o que está acontecendo agora, o que já foi, experiências novas, experiências antigas, basicamente tudo o possível e imaginável que a gente conseguir encontrar de informação. E também sobre o IELTS, já que minha grande experiência é como professor de IELTS. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá o joinha, subscribe, ou seja, assina aí o canal, aperta lá no botãozinho e thank you very much for watching. See you in the next video.